E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Henrique Antunes, professor de História da Educação de 4 cursos. Essa aula é a mesma aula para 4 turmas. Então eu estou direcionando essa aula para galera do 5º período de Educação Física, de licenciatura em Educação Física, e para os alunos do 1º período de História, Matemática e Letras, tudo bem? Nós conseguimos, ao longo do semestre, ter o mesmo andamento, né, das turmas, a gente teve a mesma quantidade de aula, então, por ter a mesma quantidade de aula, a gente conseguiu trabalhar os mesmos conteúdos. Então, a gente vai dar continuidade agora com essa videoaula. Na semana passada eu passei um texto para vocês, tentar fazer agora de uma forma diferente, fazer um videoaula aqui para vocês, para tentar explicar e dar continuidade nos nossos estudos, tudo bem? Então vamos lá, a gente viu até a chegada dos jesuítas e a ação jesuítica no Brasil, que vai do século XVI ao XVIII. Os jesuítas, né, dominaram a educação no Brasil durante séculos. Agora, no século XVIII, a gente vai ter uma alteração nesse cenário, e é isso que a gente vai tentar ver hoje aí, essa alteração que é feita pós o período jesuítico, então do século XVIII em diante, metade do século XVIII até o século XIX. No século XIX teriam mais coisas, mas aí talvez o vídeo acabasse ficando um pouco longo, talvez tivesse que falar um pouco de forma superficial. Então a gente vai precisar pensar depois algumas outras reformas no ensino, na educação, do final do século XIX e sobretudo depois do fim do Império mesmo, quando a gente chega na República. Tá? Então, sobre o Império, a gente está traçando aqui em linhas gerais aquilo que aconteceu no Brasil Imperial aí, ao longo do século XIX. E eu vou, óbvio, falando de todo o contexto histórico para tornar a coisa mais palatável, para todo mundo conseguir entender um pouco melhor. Beleza? Galera, eu acho que a facilidade do vídeo é que vocês podem pausar para copiar aí a hora que vocês quiserem, se forem copiar, anotar alguma coisa e voltar, né, o tempo todo. Então não há só desvantagem, tem uma vantagem também. Outra coisa que eu esqueci de falar no começo é que eventualmente pode acontecer algum barulho aí. Tem criança, 2 cachorros em casa, eu estou tentando driblá-los aqui, mas pode acontecer. Então não liguem se houver algum outro barulhinho ao fundo. Bom, vamos lá. Até o século XVIII eu tenho a presença dos jesuítas, nós já vimos isso, não tem nenhuma novidade aí. No século XVIII, galera, o que a gente tem? A introdução em Portugal do pensamento iluminista. O que é iluminismo? O que é o pensamento iluminista? Eu acho que para letras e história é um conteúdo mais básico, vocês acabam falando bastante disso ao longo, né, das suas graduações. Mas o iluminismo é basicamente uma corrente de pensamento do século XVIII, que busca uma reforma, uma transformação, lançar luzes sobre a escuridão da ignorância. Se eu pego lá o Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, vocês todos têm aulas de filosofia, vão ver esse cara, ou já viram esse cara, o Kant fala pra gente o que é esclarecimento, né, no sentido do conhecimento. É a saída da menoridade para alcançar a maioridade, certo? Então, não menoridade, maioridade legal, não é fazer 18 anos, né, a maioria de vocês já tem, é o sentido de alcançar um conhecimento pleno, puro, verdadeiro. Isso é a lógica que o Kant está estabelecendo. E essa é a base do iluminismo, é buscar a razão, ser cada vez mais um saber racional. Isso vai ter uma influência gigantesca em inúmeras áreas do conhecimento, nas artes, na literatura, na produção histórica, na produção do conhecimento matemático. Muitos dos pensadores iluministas são matemáticos, enfim. E há uma influência política muito grande também. O iluminismo ele vai influenciar inúmeros governos. Vários governos vão ter características mais iluministas, certo? Então, você tem governos na Áustria com essa característica, na Prússia, que é um dos estados que vai dar origem à Alemanha depois. E em Portugal a gente vai ter uma figura atuando junto ao governo português, junto à monarquia portuguesa, e esse cara é o Marquês do Pombal. O período que o Marquês do Pombal atua no governo português é esse que está aí, ó, 1750 até 1777, ou seja, por quase 3 décadas esse cidadão auxiliou o governo português nas suas tomadas e decisões. Por exemplo, nesse período ocorre o grande terremoto de Lisboa, que é um dos terremotos mais devastadores da história da Europa. Metade de Lisboa veio abaixo e esse cara colabora com a reconstrução da cidade de Lisboa. Se você buscar no Google imagens da Baixa Lisboeta, que é um bairro de Lisboa, busca imagem aérea dele, ou depois eu mando para vocês algumas imagens também, vocês vão conseguir enxergar que é uma reorganização do traçado urbano que é totalmente cartesiano, cara. Aquele rolê de plano cartesiano mesmo, sabe? Tudo retinho, muito bonito, planejado. Enfim, isso é uma influência do pensamento iluminista na administração pública.
beleza? O Marquês do Pombal atuou lá em Portugal e veio para o Brasil, atuou no Brasil, influenciou decisões tomadas aqui no Brasil. Então, esse período de governo dele é o período que a gente chama de período pombalino. Como o cara está tentando modernizar, e aí vamos, né, não ficar só na história, trazer para a história da educação. Quando esse cara está, por ele estar tentando trazer uma modernização para Portugal, um viés cada vez mais iluminista, ele vai trazer, tentar trazer modificações na estrutura da educação. A educação portuguesa, assim como a educação praticada aqui no Brasil, então uma colônia de Portugal, era, até aquele momento que ele assume o poder, feita pelos jesuítas. O que esse cara vai fazer? Ele vai modificar drasticamente, vai expulsar os jesuítas de todas as colônias portuguesas. Todas porque tem as colônias na África, na Ásia e o Brasil. Tá? Não éramos a única colônia portuguesa no século XVIII. Ok? Bom, a expulsão dos jesuítas se dá em 1759, ao longo do governo desse cara. O que a gente tem de grande mudança dessas reformas pombalinas do Marquês do Pombal? Em Portugal eu vou ter uma modificação grande, uma modificação significativa na estrutura do ensino superior. Então eles vão partir, vão abandonar cada vez mais um pensamento religioso em prol de um pensamento mais científico, cada vez mais científico. Então a zoologia, a química, a física, a matemática são ciências que começam a ganhar corpo nos estudos universitários portugueses. Como consequência disso, você tem formação, né, de pessoas nessas áreas e eles vão atingir o ensino também. Então, num curto período de tempo, o ensino português vai se tornar mais científico. Tudo bem? Não é que é um abandono drástico, uma mudança radical do dia para a noite. Não passou um cara num cavalo branco gritando: "Ó, acabou o pensamento cristão". Não é isso, óbvio. Portugal continua a ser uma nação cristã, mas ao mesmo tempo inicia-se um processo de transformação na estrutura desse estudo. Aqui no Brasil, como colônia de Portugal, né, como uma economia satelizada de Portugal, a gente vai acabar sentindo um impacto um pouco diferente. Então, entre a expulsão dos jesuítas e a adoção do novo modelo, vão se passar só 13 anos. Essa lacuna, só ironicamente, tá, por favor, essa lacuna tem consequências. Há uma desestruturação das práticas de ensino jesuíticas, que, para bem ou para mal, era a que existia. Então, eu sei, obviamente nós já discutimos isso, falamos isso, é um ensino ideológico, pautado no ensinamento de uma forma de fé. Eu estou falando de um processo de aculturação muito grande dos indígenas, de retirá-los da sua cultura original e de puxá-lo para a cultura portuguesa, mas era o sistema de ensino que existia à época, certo? Então, aqui no Brasil Colônia. A expulsão dos jesuítas ela não vem acompanhada da adoção imediata de um novo modelo, de um novo projeto, como se espera toda vez que existem transformações, mudanças, né? Enfim, o que acontece? O Brasil fica ao Deus dará, ironicamente na expressão religiosa. Nós ficamos aí esperando, então, um novo modelo educacional que não se processou. Quer dizer que ninguém estudou nesses períodos? Não, os jesuítas são expulsos, mas formaram educadores aqui. Esses educadores ainda têm um viés jesuítico. Os jesuítas, quando a gente fala de expulsão jesuítica, não é colocar os jesuítas num navio e atear fogo, ou colocar os caras e mandar eles para o outro lado do mundo. Não é nesse sentido. Eles não vão mais atuar na educação. Eles continuam formando padres aqui. Eu coloquei isso num slide mais para frente. E esses caras é que vão educar as pessoas ao longo desse processo. Ou seja, em tese há uma mudança, mas na prática há uma manutenção muito grande desse modelo de ensino. Tudo bem, galera? Não sei se eu estou indo muito rápido, mas se eu for também, vocês diminuem a velocidade do vídeo aí, tá tudo certo. O que acontece aqui, então, pós a expulsão dos jesuítas? De mudança visível, mudança mesmo, a gente vai ter, depois desses 13 anos, então depois de 1759, você tem a expulsão, então lá para 1870, 70 e pouco, é que você vai ter 1800, não, desculpa, 1770 e pouco, ainda no finalzinho do governo do Marquês de Pombal e logo após encerrar-se o período de governo aí, ou de participação do governo do Marquês de Pombal, a gente vai ter uma mudança no subsídio, no custeio dessa educação. Quando ela era feita pelos jesuítas, quem bancava? Cara, quem bancava eram os próprios jesuítas, que obviamente conseguem dinheiro através da própria igreja, de dízimo, doações, colaborações de fiéis. A lógica era essa. E também dinheiro do Estado, né? O governo português vai repassar dinheiro para os jesuítas para que eles fizessem essa educação. A partir do momento que há essa mudança, ou depois desses 13 anos, dessa lacuna de 13 anos, depois disso institui-se o custeio
através do subsídio literário régio. Isso é um imposto, né? Esse subsídio literário régio é um imposto. Régio remete a rei, então, né, foi a monarquia portuguesa que colocou esse subsídio em funcionamento. Literário não era da produção de literatura, mas da formação mesmo de literatos, de pessoas que soubessem ler e escrever, certo? Isso vai durar até o século XIX, durou até o comecinho do século XIX, depois é que vão surgir outros impostos, mas, enfim, é uma prática que vai tentar modificar o ensino. E essa é a única mudança mais visível nesse momento. Porque o que a gente tem de manutenção? Os jesuítas ainda, deixa eu achar o mouse aqui, os jesuítas ainda estão formando os padres nos seus seminários. E não só os jesuítas, tá? As outras ordens religiosas também, né? Existem várias outras, como dominicanos, enfim, todas as outras ordens religiosas também formavam os seus padres aqui e lá na metrópole, em Portugal. Esses caras é que acabavam sendo professores. Tudo bem? Eu tenho. Opa, desculpa, por sem querer. Eu tenho a manutenção também do método. E o método de ensino é extremamente autoritário, não abre espaço para criatividade, não abre espaço para a inventividade do estudante, digamos assim. Nesse sentido, eu estou com um texto aberto aqui, publicado em 2004, eu queria só achar sobre isso uma citação. Bom, mas tudo bem, depois eu mando para vocês o texto e vocês dão uma olhadinha também, mas era só uma definição de um autor aqui, mas eu acabei não deixando no... achei. Tá? Então, ele falando sobre a educação jesuítica, ele diz o seguinte: antes e depois, né, dessa mudança, o que a gente tem? A transmissão de uma educação homogênea, com uma mesma língua, mesma religião, mesma visão de mundo, mesmo ideal de homem culto, mas, ou seja, letrado e erudito, formando uma identidade cultural. Então, é uma catequese como processo de aculturação, obviamente, que os jesuítas estão fazendo antes e depois do processo de manutenção, mas há uma unificação nesse sentido do ensino, certo? O método é extremamente autoritário e ele não abre espaço para a criatividade do estudante. É isso. Essas são as manutenções e as rupturas que nós temos. Qual a ruptura? A questão econômica, só que saiu da mão dos jesuítas e passa para o custeio exclusivo do Estado. Tudo bem? No século XIX, saindo do século XVIII e entrando no século XIX, a gente vai ter uma mudança mais significativa na história da educação no Brasil. E a mudança é mais estrutural mesmo. Em 1808, o que a gente tem acontecendo, o que está acontecendo na Europa? Surgiu lá na França, pós-Revolução Francesa. A Revolução Francesa começou em 1789. Em 1799, 1800, ascende ao poder o Napoleão Bonaparte, todo mundo já ouviu falar dele. O Napoleão vai reconfigurar o mapa europeu, tocar o terror, vai fazer um regaço na Europa, invadir países. E um desses países invadidos por Napoleão, quando ele impõe uma restrição econômica, ninguém poderia fazer comércio com a Inglaterra, só com a França. Os países que desrespeitavam, Napoleão invadia, foi o caso de Portugal. Em 1808, fugindo do Napoleão, a família real vem para o Brasil. Então, a vinda da família real para cá, a vinda de Dom João VI para o Brasil e toda a sua corte, incluindo a sua mãe, que era rainha, ele era príncipe regente, esposa, filhos, tudo mais, enfim. A vinda da família real para o Brasil vai trazer uma transformação muito grande. Obviamente que os reis e rainhas de Portugal não iam viver numa colônia mal estruturada, abandonada. Então, há uma série de práticas de modernização. Construção da Biblioteca Nacional, construção de diversos portos, modernização das ruas, teatros, enfim, a estrutura mesmo do país passa por uma mudança muito grande, sobretudo do Rio de Janeiro, que vai se tornar, né, torna-se a capital, já havia se tornado a capital desse império. Tudo bem? Bom, além disso, né, essa modernização atinge a educação também. A gente tem, já disse, a Biblioteca Nacional, eu vou ter museus, tudo isso, né, Jardim Botânico, tudo isso construído após 1808. Isso é uma transformação que tem ligação com a educação, mas além disso, eu vou ter a criação dos primeiros cursos superiores. O ensino superior no Brasil é inaugurado com a vinda da família real para cá. Como? Eu tenho as academias reais, a Academia Real da Marinha, a Academia Real do Exército, que ainda existem com outros nomes, né? Mas elas formavam, sobretudo, pessoas para a carreira militar, para serem da Marinha ou do Exército, e engenheiros, que também era uma função muito valorizada pelo Exército. Tudo bem?
E além disso, eu tenho a criação das faculdades de medicina, do Rio de Janeiro e a da Bahia, inicialmente. Depois que eu vou ter mais para frente, mais segunda metade do século XIX, a criação de mais duas, a Faculdade de Medicina de Santos e depois uma lá no Paraná. Tudo bem? Bom, galera, o que isso tem a ver? Falando de história da educação, é importante saber que o ensino superior começou no Brasil no século XIX, e além disso, quais cursos? Engenharia e medicina. De onde vem o prestígio dessas áreas? Por que eu perguntei para vocês naquele questionário que eu mandei do Google Formulários lá, qual o motivo desse desprezo pela formação docente? Né? Por que as pessoas não querem? Não tem a mesma valorização, e não é só valorização econômica, é uma valorização no sentido do social mesmo. Então, meu filho é médico. Não tem na sociedade o mesmo peso de, meu filho é professor, infelizmente. As raízes históricas das visões de mundo que nós temos, elas são muito claras, tudo bem? Então as pessoas não valorizam a educação no século XVIII, XIX e XX, e obviamente no XXI vão continuar desvalorizando. Bom, agora com os filhos em casa, é momento de pandemia global aí, pessoas precisando educar um pouco mais seus filhos, talvez elas comecem a perceber e nos valorizar. Galera, tudo bem? Essa modernização, tranquilo, né? Tô caminhando para os finalmente já, tá? Em 1834, o Brasil já tinha se tornado independente, em 1822, continua sendo um império, né? Eu vou ter o governo de Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, e em 1834 eu vou ter a primeira política de descentralização. O que é uma política de descentralização? Em 1834 o imperador definiu que nós poderíamos, então, definir da seguinte forma: o governo federal fica responsável, o governo federal, caso imperial, né? Não era uma federação ainda. O governo de Dom Pedro I e depois II, ele fica responsável pela administração das faculdades, pela formação docente, pela formação de médicos, engenheiros e outras profissões do ensino superior. E a formação básica, ela fica a cargo dos estados, que à época eram chamados de províncias. Tá? Porque você vê lá, for ler em algum texto, a província de São Paulo não está se referindo à cidade, está se referindo ao estado. A única exceção, um colégio que vai surgir no século XIX, o Colégio Dom Pedro II, que é um colégio federal, continua até hoje como um colégio federal, quer dizer, a época não era federal, era imperial, eu sempre confundo as palavras, desculpa. Surge como um colégio imperial e hoje é um colégio federal, ou seja, pertence ao governo ainda e é um colégio de excelência, um colégio de alta formação, enfim. Ele continua assim, ele é um colégio extremamente elitizado e já era naquele período. Há uma descentralização, mas esse colégio, no seu surgimento, ele vai ser uma exceção. Ele é um colégio federal de ensino básico e equivalente hoje ao ensino fundamental e médio. Beleza? O que acontece na prática? Eu tenho uma dualidade de sistemas educacionais. O governo federal tem uma ideia, o governo imperial, o governo de Dom Pedro I e II tem uma ideia, e cada província faz do seu jeito. Além disso, a arrecadação, né, já tínhamos visto, vou voltar ali rapidinho, o subsídio literário régio, criado lá no século XVIII, era uma forma de tentar arrecadar recursos para a formação docente. Tudo bem? Para a formação docente, para a criação de escolas, para a educação. Agora, esse é um tributo, né, do país como um todo, é um tributo imperial, do Brasil Império. Ele não vai atingir as províncias, esse dinheiro não vai chegar. O sistema tributário é falho e isso dificulta a organização do ensino. Ou seja, ficamos mais uma vez com um ensino precário, para não dizer uma bosta. Tudo bem, galera? Até aí tranquilo? Qual que é a situação? E aqui é o nosso último slide. Qual que é a situação do ensino no final do século XIX? Tenho poucas escolas, para ser exato, eu tenho no final do século XIX, 1880, 250 mil alunos matriculados em escolas. Você fala, porra, é bom, né? Mas não é, porque era uma população de 14 milhões de pessoas no século XIX, muito menor do que é hoje, né? Temos 200 milhões de pessoas já. Mas enfim, 250 mil de 14 milhões é um número ridiculamente pequeno. Os analfabetos representavam 85% da população brasileira. Óbvio que você pensar em um país ainda escravista, né? Então os escravos estão totalmente excluídos desse sistema de ensino, isso tudo pesa. Enfim, essa massa de analfabetos vai se levar décadas, séculos, para tentar se corrigir isso. Ainda não corrigimos, ainda temos 14 milhões de analfabetos no Brasil, sem contar os analfabetos funcionais. Quem são analfabetos funcionais? Quem lê e não entende aquilo que está lendo, certo? Inicia-se nesse período, já existia, mas aí eu vou ter
uma ligação disso com o ensino, um abismo entre as elites e o povo. Os melhores colégios vão ser, obviamente, destinados para a elite, para os filhos das elites, e não há, no século XIX todo, uma prática de ensino público, de fato, para os mais pobres, que atinja todas as cidades, ou a maioria das cidades, a maioria das pessoas. O Brasil ainda era muito rural, o ensino rural era do zero, ele vai surgir no século XX, já no Brasil República, mas, enfim, ainda vai demorar muito tempo para que essa educação caminhe de fato. Tudo bem, galera? É isso. De essencial da nossa aula era isso. Tá? Espero que tenham gostado. E estou aqui agora à disposição, depois de assistirem o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem tirar a dúvida aí. Estou postando esse vídeo agora para vocês, mais ou menos no horário da aula mesmo, né? Para que vocês possam tirar as suas dúvidas. Tudo bem? Valeu, um abraço, até!